Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor José Alves e nós estamos em mais um podcast da Igreja Assembleia de Deus, aqui na cidade de Gramado. E é uma alegria estar com você em mais este episódio do nosso podcast. E hoje aqui nós estamos recebendo um convidado muito especial, um amigo, um grande líder, um grande marido, um grande pai, uma pessoa com a qual temos caminhado e sonhado juntos acerca de tudo aquilo que o Senhor pode fazer na sua obra, no seu reino e também na sua igreja. Quero receber com muita alegria aqui pastor Daniel Fisch, presidente da Assembleia de Deus de Lajeado. Paz do Senhor, pastor Daniel. Paz, pastor José, que alegria estar contigo nesse tempo especial com a querida igreja de Gramado e também com todas as pessoas, os líderes que te acompanham aqui pelos canais, pelas redes sociais. Alegria estarmos juntos e sonharmos juntos o reino de Deus. Pastor Daniel esteve conosco na nossa primeira noite profética aqui do ano de 2023. Foi uma noite muito especial, trouxe uma palavra de encorajamento, uma palavra profética mesmo para as nossas vidas. E nós estamos agora aqui então gravando esse podcast para falar sobre um assunto muito importante e um relato também que é um pouco daquilo que nós dois temos vivido na nossa liderança e no nosso ministério. Vamos falar sobre transição na igreja local. Bora! Salmo de número 145, versículo de número 4, fala que uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. A Bíblia deixa claro e muito claro que o nosso Deus é um Deus geracional. Nosso Deus, ele vai construindo os seus projetos, os projetos do seu reino, na história do seu povo, de geração em geração. Nós louvamos a Deus por todos aqueles que vieram antes, agradecemos por tudo aquilo que recebemos, por toda a unção, por toda a herança que recebemos da parte desses queridos irmãos, líderes, irmãos e irmãs que deixaram para nós um legado tão extraordinário. Mas nós vivemos num momento muito desafiador e precisamos também pensar em que tipo de legado vamos deixar para as próximas gerações. E nesse processo geracional sempre acontece os processos de transição. Pastor Daniel, o que significa para você uma transição? Bom, José, primeiro, permita-me dispensar o pronome. Isso aí. Apesar de todo o respeito que eu tenho por ti e pelo líder que és e que inspira pessoas, não a mim apenas, mas a muitos líderes do nosso estado e nação. A transição é um processo natural de mudança de fase. A vida é feita de fases. Nós somos pais e a gente vê as fases dos nossos filhos. E essas fases, elas são conectadas por transições. Então, essa fase inicial dos primeiros anos, onde a criança se comunica de uma forma diferente, ela sente as coisas muito pelo tato, daqui a pouco ele já supera isso, desenvolve a comunicação, ou então da infância para a pré-adolescência. É muito claro as transições dessas fases. Me parece que a mudança de fase sem transição gera rupturas e lacunas no prosseguimento, na continuidade, na história. Lacunas que depois trarão consequências, Vão fazer falta lá na frente. Vão fazer falta, né? Pois bem, não seria diferente com a instituição como a igreja, né? A igreja, o corpo místico de Cristo na Terra, ele é composto de pessoas de diversas gerações, de diversas idades, de diversos tempos, ao longo da história. Mas a igreja institucional, aonde a noiva do Cordeiro reside, ela precisa desses processos de transição para viver as novas fases. A igreja é algo vivo, orgânico, dinâmico. Então, partindo dessa analogia de uma criança, a igreja não vai ficar sempre bebê, não vai ficar sempre adolescente, ela amadurece, mas a igreja é uma família, né?
Deus nos quis ter como filhos, envia seu filho, Jesus chama as pessoas de filhos, Paulo chama Timóteo de filho. Então, a igreja é esse ambiente familiar. E na família, você tem novas vidas sendo geradas, você tem novas fases acontecendo, e a maneira que se conecta, que se equilibra isso à luz da palavra de Deus, são pelos processos de transição. Então, para mim, transição é uma necessidade vital para que a igreja continue sendo igreja. Quando a gente vê uma pessoa que não muda de fase, ela tem um problema, né? E como vemos hoje, né? Adultos agindo como adolescentes, jovens agindo como crianças, ou então adolescentes querendo agir como adultos. Nós precisamos viver cada fase. E a igreja, repito, que é dinâmica, que é orgânica, ela precisa entender o tempo, né? Paulo fala, façam isso, amem, discernindo o tempo, entendendo o tempo, o que o céu está comunicando, quais são as necessidades da cultura, desse tempo, dessa geração, do lugar aonde eu sirvo, né? E sem dúvida, pastor José, o que conecta essas fases são os processos de transição. Se a gente ignorá-los ou omiti-los, geraremos essas lacunas que ali na frente farão falta e farão muita falta. Nós dois, Daniel, permita-me dispensar também o pronome, né? Isso? Por favor. Nós dois estamos liderando não na mesma cidade ou no mesmo ambiente, mas vamos dizer assim, processos semelhantes. É verdade. Embora você esteja um pouco, alguns anos a menos na igreja do que eu estou aqui em Gramado, você está em Lajeado? Entramos agora no 4º ano. No 4º ano. Mas ambos recebemos das mãos de líderes cujo ministério foi validado pelo tempo. É verdade. Por que eu digo isso? Porque o pastor Dário, a qual eu tive a honra de suceder, ele chegou aqui em Gramado no ano que eu nasci. Isso quer dizer que ele está em Gramado há 46 anos. E tudo que existe hoje, em termos de estrutura na igreja de Gramado, foi ele e a geração dele que construiu, o legado que eles deixaram. Dedicou o melhor, ele e a irmã Valme, dedicaram o melhor do tempo, da vida, da plenitude, do potencial deles a esta igreja e a esta cidade. Você, pastor Aldino, quanto tempo? 47 anos. 47 anos liderando a mesma igreja. Eu estava te ouvindo e eu nunca tinha pensado nisso, né? Quando eu nasci, ele era pastor-presidente daquela igreja há 12 anos. Há 12 anos. E ambos recebemos estruturas prontas, uma igreja pronta, igrejas maravilhosas, saudáveis, consolidadas, sem nenhum problema, autossustentáveis, sem nenhum problema, que eu digo, nada que inviabilizasse a igreja. Igrejas autossustentáveis, inclusive financeiramente, e podíamos apenas nos acomodar e seguir o fluxo. Mas decidimos fazer transições. E a pergunta que eu faço, Daniel, é preciso fazer transição em igrejas já consolidadas? É preciso, é indispensável, porque, bem sincero, José, eu acho uma desonestidade com os nossos pioneiros, com os nossos pais fundadores, nós invocarmos a memória deles para manter as coisas como estão. Porque a seu tempo eles foram, a palavra que você usou, inovação. Eles foram inovadores. Então me permita ampliar um pouquinho aqui. Os nossos pais fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, os missionários, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses homens foram extremamente à frente do seu tempo. Esses homens fundaram uma editora, que é a CPAD hoje, num Brasil colonial dos anos 40, 30, 40. A Assembleia de Deus no Brasil, ela tinha jornal de circulação nacional.
quando muitas instituições brasileiras de grande porte não tinham um Exatamente. sistema de comunicação do jeito que a Assembleia de Deus tinha. Vamos dizer, comparado com hoje, eles estavam utilizando a mais alta tecnologia da internet. Eu fico pensando isso. Se fosse hoje, como eles usariam a internet, que é essa ferramenta poderosa que Já está estariam usando televisão. aqui, que graças a Deus estamos usando por iniciativas como essa da Assembleia de Deus de Gramado. Então, eles vieram da Europa com uma cultura avançada. Há países na Europa que têm de democracia o tempo que nós temos de descobrimento. Então, eles vieram com toda essa bagagem cultural clássica. Por exemplo, a música. Eles vêm com a música clássica, né? Então você olha para a harpa cristã, por exemplo, tradicional inário da Assembleia de Deus, e você vê músicas de coral, de orquestra. Tu és fiel, Senhor. Lindas, maravilhosas. Mas eles chegam no Brasil e eles fazem, e aí eu vou invadir um pouquinho a tua área, que é a missão, um princípio básico das missões, que é a aculturação. Contextualização. E também apropriar-se da cultura que não seja antibíblica como sua. Então nós vemos ampliando e chegando mais em nossa direção, os nossos missionários aqui gaúchos, né? Gustavo Nordolo, Nils Taranger, abraçando como sua a cultura gaúcha. Pastor Nils é conhecido como Gaúcho de Bagé. Gaúcho de Bagé, a pilcha, a indumentária. Alguém me disse, não, mas eles andavam a cavalo porque era o meio de transporte da época. Exato, isso sim. Mas eles não precisavam usar a pilcha para andar a cavalo. Quer dizer, eles fizeram isso intencionalmente para se conectar com esse povo. E os frutos estão aqui, nós vemos. Mas os europeus, né, Berg, Wingren, eles vêm com essa bagagem clássica, mas eles chegam aqui e veem a expressividade do povo brasileiro, as rodas de samba. O que eles fazem? Eles redimem essa cultura. Né? Eles rejeitam tudo que é antibíblico, mas eles começam a compor hinos nos ritmos brasileiros. Por isso nós vemos no mesmo inário que tem Tu és fiel, Senhor, nós temos uns soldados de Jesus. Soldados somos de... Entende? Então esses homens foram extremamente inovadores. E a igreja precisa, para atender os princípios bíblicos, para atender as necessidades dessa geração e também para honrar a memória dos nossos pais fundadores, eu gosto de chamar assim, nossos pioneiros, nós precisamos fazer transições. Porque, ok, igrejas como as que nós recebemos, elas estão bem, elas são saudáveis, mas quando você tem um líder que pastoreou por 40 e tantos anos, é natural que o modelo que ele pensou foi para aquele tempo. Então o pastor que eu sucedi, o pastor Aldino Krieger, que é um apóstolo da região do Vale do Taquari e do Rio Grande do Sul, uma das últimas conversas, provas que eu fiz com Deus foi questioná-lo sobre a transição, antes de assumir. E eu comecei a fazer perguntas. Pastor Aldino, o senhor já pensou que na segunda-feira serei eu que estarei lá no gabinete pastoral que o senhor construiu? Sim. O senhor já parou para pensar que o senhor vai me entregar as chaves de toda essa estrutura que o senhor construiu ao longo de quase meio século? Sim. E aí eu fiz uma pergunta, José. O senhor já parou para pensar que muitas coisas vão mudar? A gente estava em pé numa sacada, ele bateu na cerca assim. Escuta aqui. Você pensa que eu não sei que tem que mudar? O jeito bem Aldino de ser. Bem alemão, Krieger. Bem expressivo, bem Krieger. Se fosse para não mudar, eu continuava. Eu tenho saúde, eu estou bem. Então, olha que visão. Eu cumpri o meu tempo e agora a igreja precisa de uma transição. Então, um versículo que me norteia muito nesse processo, nessa visão, é Atos capítulo 13, versículo 36. Tendo Davi servido o propósito de Deus. O propósito é sempre de Deus. O ministério é dele. Paulo agradece a Deus por chamá-lo para o seu ministério, né? Senhor, dou graças porque me encontrou fiel para o seu ministério. O ministério é dele, o propósito é dele, né? Há dias mesmo eu vi um vídeo do T.D. Jakes, né? Falando, se você estiver dentro do propósito de Deus, Deus te protegerá para proteger o propósito dele.
Então o propósito é sempre de Deus, mas o versículo continua: tendo Davi servido o propósito de Deus na sua geração. E isso é extremamente profundo. Na sua geração. Depois adormeceu com seus pais. Então, José, nós estamos aqui para hoje. Nós recebemos um legado de líderes fiéis, produtivos, frutíferos. E nós não temos que fazer mais do que eles, nós não temos que fazer igual a eles, nós temos que fazer o que Deus reservou para que façamos na nossa geração. Então a transição é indispensável. Deixa eu te dizer em rápidas palavras como nós estamos conduzindo esse processo em Lajeado, ou conduzindo não, mas o porquê nós estamos falando em transição. Segura um pouquinho aí as colocações práticas. Ainda quero trabalhar um pouco essa questão da inovação. Vamos lá. E é importante você falar sobre o pastor Aldino, entender e estar ciente de que coisas iriam mudar. E muitas iriam mudar muito. E o pastor Dário também, um dia ele chegou para mim e disse: até aqui eu trouxe. Eu me lembro. A partir daqui a igreja precisa de uma nova visão. Agora é sua vez. Isso aí. E para pessoas como o pastor Dário e o pastor Aldino, que praticamente eles e a igreja se fundiram num mesmo processo, porque eles deram tudo de si para esses projetos, sempre a gente tem a preocupação como que eles vão reagir, não é? Depois disso. E o pastor Dário disse que no dia da posse, da jubilação dele e da minha posse, ele sentiu no mundo espiritual como que Deus cortando o cordão umbilical. E o que me impressiona nesses homens também, Daniel, é que eles entregaram mesmo. De verdade. Eu estava comentando antes, né, que o pastor Dário, ele disse: se eu soubesse que era bom quando alguém chegar para ti com uma demanda, principalmente difícil, você poder dizer: irmão, agora não é mais comigo. Ele disse: se eu soubesse que era tão bom... Procura o pastor José. Isso, tinha feito antes. E estes homens, você percebe que eles são emocionalmente resolvidos, não é? E o que mais impressiona ainda, porque tem pastores que não conseguem fazer isso, é continuar congregando na mesma igreja que eles fundaram, que eles moldaram, ver todas as mudanças que está acontecendo. Algumas, obviamente, eles nem concordam muito, mas eles entendem, respeitam e estão servindo a Deus felizes na mesma igreja. Isso é poderoso, é maravilhoso. E é um exemplo para nós, né, José? E é importante que a igreja, né, Daniel, ver que esses pastores estão validando o que está acontecendo. O quanto isso vale para a igreja e para o processo de transição. Porque eles ficam comparando, né? A comparação, apesar de ser antibíblica, é inevitável. Manda não se comparar, é inevitável. É inevitável. Porque quando se compara, a gente corre o risco de dois pecados. Ou você se sente melhor e aí corre o risco do orgulho, ou você se sente pior e corre o risco da inveja, ou no mínimo autocomiseração. Mas é inevitável no tempo do pastor Dário, no tempo do pastor José. E eu enfrento isso, eu vivo isso. Agora veja, quando você tem um líder que, você usou a palavra forte, emocionalmente bem resolvidos, a sua identidade firmada em Cristo. E por isso que eu dizia, é um exemplo para a nossa geração, José, porque se a nossa identidade estiver na função, nós somos fadados à decepção. Todos nós temos uma função, mas na função todos nós somos transitórios. Agora, na missão nós somos insubstituíveis. Eu sempre digo pro pessoal, gente, eu não nasci pastor presidente. E pode ser que eu não morra como pastor presidente. Exato. Presidente é a função que Deus me deu para exercer hoje. Nesse tempo. Nós temos uma chamada. Nessa chamada, ou propósito, várias funções. Dentre elas, nesse momento, pastores presidentes. Perfeito. Então eu creio que a nossa geração precisa olhar para esses líderes curados
Porque é tão fácil a gente olhar para os líderes que deram errados, né? Que deram errado. Porque infelizmente existem muitos, mas existem centenas, milhares de homens desprendidos, homens que gastaram a sua vida pelo reino, que se prepararam para cada fase da vida. E é interessante que eles também precisaram de um processo de transição para isso. Isso. E o porquê muitos líderes, usando o nosso termo assembleiano, jubilam e não conseguem nem desfrutar dessa nova fase. Por quê? Não fez a Não fizeram transição. no coração. E quando você muda de fase sem transicionar, você cria lacunas. E essas lacunas cobram caro ali na frente. Entra em crise. Eu acho que o nosso próximo podcast podia ser com os dois, né? Seria fantástico. Já pensou? Conversando, nós quatro, como é que é essa experiência, Seria fantástico. de transição. Olha aí, próximo podcast, quem sabe... Já deixa o convite. Vamos às Lajeadas. Você pega o pastor Dário e o Fábio e vão lá para a Lajeada e a gente reúne a turma lá. Ainda falando sobre inovação no movimento pentecostal, né? Estávamos comentando. O movimento pentecostal, ele é inovador. O movimento pentecostal, hoje se fala muito em disrupção, né? Tecnologias disruptivas. E estudando o movimento pentecostal ele é um movimento disruptivo no protestantismo. Vamos falar em termos de Brasil, pentecostalismo, a partir da Assembleia de Deus, ela trouxe para o Brasil uma nova maneira de ser igreja. Porque o Brasil conhecia o cristianismo católico e o cristianismo protestante. Histórico reformado. Histórico reformado. De certa maneira, ambos muito alinhados, num ritmo litúrgico, muito ligado, não que seja bom ou ruim, mas é o fato, muito ligado às questões dogmáticas, teóricas, estruturados para não mudar. Totalmente estruturado para se manter por longo tempo dentro do mesmo processo. O movimento pentecostal vem e vai disruptando tudo. Disruptando a maneira como se planta igrejas, disruptando a maneira como se forma líderes, disruptando maneiras como maneiras litúrgicas, disruptando a maneira como se evangeliza, como se comunica. Então, do ponto de vista da inovação, o movimento pentecostal, na sua origem, é disruptivo e inovador. Tanto que ele causa um susto nos brasileiros. O que é isso? É verdade. É mais ou menos a pergunta que o pessoal fez para Pedro no dia de Pentecostes. O que quer dizer isso aí? Que maluquice é essa? Isso. Já estão bêbados? Isso, porque é totalmente inovador. Esses dias eu estava no Instituto Bíblico Esperança, na sala ali que o pastor João preparou com objetos, livros, biblioteca. É um memorial do missionário Nilson Tarange. E quando eu comecei a olhar um pouco da história, a ler alguns dos... Ele pegava recortes, Daniel, de jornais, e ele colava em álbuns a organização. Parece que ele já estava vendo. O dia que vocês precisar contar a história, tá aqui, ó. É só ver aqui, ó. O certificado dele de missionário sendo enviado pela igreja de Filadélfia. Porque ele sabia que estava fazendo a história. Assinado Deixa eu te fazer uma pergunta. Luiz Petrus. Nós temos essa percepção que nós estamos construindo a história? Não temos. A nossa geração? Não temos. Com esse nível de consciência que eu vejo que eles tinham, quando você lê Diário de um Pioneiro, dos missionários, Daniel Berg, Gunnar Vinga, eles sabiam que eles estavam realizando. Eles talvez não imaginariam a dimensão, mas eles sabiam que algo grande estava por vir. E nisso eles já eram inovadores. Exatamente. Não é? Você pega, por exemplo, um Instituto Bíblico, o IBE. O IBE tem mais de 50 anos. Milhares de alunos. Pastores que hoje já estão jubilados. Formados ali dentro. Não é? Então você começa a olhar para isso e você vai dizer assim, não, eu não sou inovador foram eles. Fazer tudo o que eles fizeram
na época em que eles fizeram. O missionário Gustavo Norlin, por exemplo, construir uma igreja matriz como a de Porto Alegre, numa região nobre, naquela época, um templo daquele tamanho. Pastor Dário, quando construiu o templo aqui em Gramado, até hoje, o templo de Gramado, as pessoas que passam, quase todos os dias eu estou chegando na igreja, tem gente tirando foto. Só que esse templo foi inaugurado em 1999, começou a ser construído em 89. E o pastor Dário já projetou o templo conectado com a arquitetura da cidade, pensando, quer dizer, é um templo que ele não vai sair de moda. Bom, deixa eu te falar, ele deveria falar isso no podcast que a gente gravasse com eles, ou gravar com eles, mas deixa eu dar um spoiler aqui. Então, olha que interessante a visão de se conectar com a cidade. O pastor Aldino é um missionário alemão, né? Veio pastorear numa região germânica, o Vale do Taquari, chegou a ter 40 cidades sob seu pastoreio. Todas as igrejas que ele construiu têm torre. Detalhes, emancipou todas, né? Emancipou, não as manteve sob um domínio eterno, né? Tornou-as campos autônomos. Mas falando de arquitetura e de percepção do local, por quê? Está escrito na Bíblia que a igreja tem que ter torre? Não, mas está escrito que não tem que ter? Então, numa cultura de colonização germânica, alemã, as pessoas têm a identidade com a torre, com a cruz. Com a cruz. Agora, olha que interessante, numa das cidades que ele construiu uma igreja com a torre, uma linda torre, né? Anos depois da emancipação, veio um pastor, veio dois, veio três, alguém chegou e teve a coragem de derrubar a torre. Porque a torre não é da nossa igreja. Como assim? Isso é um princípio de conexão com aquela comunidade. É como alguém chegar em Lajeado e em Gramado e dizer, não, igreja com madeira não é legal. Mas essa aqui é uma região que tem esse estilo, né? Então essa percepção de conexão com a cultura, não apenas com o tempo, essa geração, mas com a cultura, mas com o local. Jesus sempre legitimou regiões, cidades, né? As necessidades são diferentes, os desafios espirituais são diferentes. José, eu tenho feito essa oração e tenho tomado essa decisão. Eu quero ser um pastor para agora e para o lugar que Deus me plantou. Honrando a história. Nós temos uma identidade, mas os desafios são outros, os tempos são outros, as doutrinas, os princípios são imutáveis. A nossa unidade denominacional está no pentecostalismo. É isso que faz a Assembleia de Deus ser a maior igreja do mundo. Nós somos pentecostais. Nossa pneumatologia é continuista. Nós temos uma soteriologia, nós temos uma escatologia. E na escatologia até há margem de interpretação. Mas a nossa pneumatologia é una. Você pode ir no outro continente, noutra região do Brasil. Nós cremos e vivemos a atualidade dos dons. Essa essência no processo de transição e de inovação, ela está sendo lapidada, ela está sendo renovada, ela está sendo passada para as novas gerações, porque pela falta de transição de fases, nós tivemos uma ou duas gerações, considerando gerações como décadas, não é muito bem um conceito sociológico, mas vamos falar de uma ou duas décadas que nós perdemos muita gente, porque não se conectou a visão pentecostal com a nova geração. Então, alguns pastores chamam de pentecostalismo místico, né? A igreja passou algumas igrejas, alguns líderes, a ver o pentecostalismo apenas como uma expressão, como a externalização de movimentos, determinado padrão de fala, estilo de pregação. É um estereótipo. Um estereótipo. Foi criado um estereótipo. E uma geração disse, não, se é isso que é ser pentecostal, eu não quero. Mas eles querem o poder. Eles querem o poder. A unção de Deus. A essência. Por isso é que eles acabam migrando para movimentos que Deus está levantando, como o próprio movimento Dunamis mesmo, né? Através da liderança do Tel Hayashi e outros movimentos cuja essência é o sobrenatural. Então, é uma coisa que a gente sempre tem dito.
A nova geração não é que elas não querem Deus e nem o Espírito Santo. Elas não querem os estereótipos que foram sendo construídos. E são gerações Tanto estereótipos aberradores, extremistas. né, de um pentecostalismo meio maluco, quanto esse estereótipo retrógrada. As novas gerações, eles rejeitam esses dois polos. Porque a geração Z, Alfa, enfim, esse pessoal que nasceu depois dos anos 2000, que vamos lá, quem nasceu em 2000 está com 23 anos. O pessoal está formando na faculdade. Essa geração disruptiva, como o senhor disse, muito, eles não são institucionais. E esse é um desafio da inovação, da liderança desse tempo, e que precisa de transição para que eles amem a história da nossa instituição, da nossa Assembleia de Deus, que aliás completa agora em 2024 100 anos aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E nós temos uma história linda. A gente brinca que tem muita gente que sai da Assembleia de Deus, mas leva o sobrenome, né? Porque esse movimento é um movimento vivo, orgânico. E isso não é bairrismo, não é idolatria pela placa, mas nós somos uma igreja relevante. Podemos melhorar? Podemos. Temos gaps para resolver? Temos. Mas os novos movimentos que Deus está levantando, eles estão bebendo na fonte do pentecostalismo. Estão olhando para o que nós temos de melhor, avivamento, dons, essa essência do sacerdócio de todos os crentes, e estão reciclando algumas manias que nós institucionalizamos. Né? É interessante que a gente tem estado em alguns ambientes juntos, né, de outras denominações, e às vezes você olha o que para eles é uma coisa hoje tão impressionante, para nós é normal, a nossa normalidade, a nossa história. Então, a gente tem que achar onde é que a gente se... O ponto de equilíbrio desse tempo. Deixa eu falar uma coisa. Então, se numa ponta nós temos um pentecostalismo místico que afugentou algumas pessoas, se assustaram com isso, talvez até reagindo a isso e tentando corrigir esse desvio, nós temos um outro extremo, que é um problema desse tempo, de muitas igrejas pentecostais que não são mais pentecostais, meu amigo. É o pentecostalismo acadêmico, teórico, ele teoriza tudo. Ele tem teses, ele tem muitos livros, muitas, pessoas que falam maravilhosamente sobre o Espírito Santo, mas você não vê o Espírito Santo agindo. Então, é por isso que uma das virtudes do fruto do Espírito é temperança, equilíbrio. Os extremos são sempre perigosos. Nós não queremos um pentecostalismo místico que dá espaço para, vou usar a mesma palavra que você usou, aberrações, a gente vê aí na rede social, absurdas. Mas nós também não queremos um pentecostalismo teórico, não é isso. Que vai domesticar, né? Que o Espírito Santo, esse dunamis, essa força, né? Então o Espírito sopra onde quer. Isso, e ele continua eu ia soprando. falar exatamente isso, o Espírito sopra onde quer. Sabe que todo processo de transição, quando a gente fala em transição, a gente pensa muito na questão da igreja, transitar a igreja, os processos, as fases. Mas nenhuma transição organizacional, vamos assim dizer, ela acontece sem primeiro a transição pessoal do líder. Como é que você vem se preparando como pessoa, como líder, como pastor? Enfim, como que você tem se preparado individualmente? O que Deus precisou transitar em você para que isso pudesse, então, repercutir no processo de transição da igreja? Excelente pergunta. Nenhum líder vai levar seus liderados a um lugar que ele já não foi. Então, eu gosto de analogias, né? Jesus chamava de parábolas. Já iniciamos falando aqui da criança, das fases, então vamos falar agora de um prédio, que aliás Paulo nos compara a isso. Nós estamos aqui numa edificação. Daqui a pouco ela precisa de uma reforma, de uma remodelação, enfim. O engenheiro, ele tem em mente o que ele quer, mas não pode ficar só na mente dele, porque ele não executará sozinho. Ele terá uma equipe, terá arquitetos, terá pedreiros, terá pintores. Então,
o que já está real, o que já é vivo na mente, no coração dele, ele precisa colocar num projeto. E o projeto se submete a um processo para que então aconteça. Então, o meu maior desafio foi e está sendo transformar aquilo que Deus plantou no meu coração num projeto claro para a equipe, para que exista um processo. Tenho muito para melhorar, mas já corrigi alguns erros nesse sentido. Às vezes a gente quer um processo de transição, de inovação, o próprio surgimento do novo ministério, uma ideia, e no coração do líder ele já é real, é completo. Mas os liderados que trabalham comigo, com aquele líder, eles precisam ter um dom de revelação muito forte, porque eles têm que adivinhar o que o líder quer. Então, para mim, eu sou muito operacional, né? Executor. Eu sou muito operacional. Então, eu entender que eu preciso dar um passo atrás nesse sentido, reorganizar meu tempo, dedicar um tempo maior para o meu preparo pessoal, para entender o que Deus está gerando, mas não apenas entender, colocar no papel, transformar isso em processos, tem sido o que mais me desafia. Graças a Deus estou conseguindo. Então, por exemplo, nós entramos agora numa fase na Delajado que temos chamado de jornada de crescimento, devolvendo o discipulado para quem de direito à igreja. Porque nós passamos com os anos a chamar de discipulado o curso de batismo. Então a pessoa vai para o curso de batismo, ela passa pelo discipulado. Eu cheguei a fazer formatura de discipulado. E tinha um resultado maravilhoso, porque aqueles discípulos que estavam ali prontos para o batismo convidavam seus familiares, era lindo. Tudo tem dois lados. Mas é fato que existia um outro lado. Na mente do discípulo, a terminologia que usamos para as coisas sempre é pedagógica. Na mente do novo convertido, quando eu digo que discipulado é aquele curso e eu ainda formo ele e dou um certificado, muitos deles pensam, discipulado é isso, eu estou pronto, acabou. Mas 5, 6, 10 ou 20 aulas torna alguém um discípulo pronto? Não. Então, colocar isso num projeto e transformar num processo, para mim foi um trabalho de 2 anos. E agora, entrando no 4º ano, nós estamos conseguindo operacionalizar isso. De que maneira? Em 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, com encontros, cursos, momentos específicos para cada um. Calma, não vou adiantar o assunto. Por favor. Organizar tudo isso, para mim, é um desafio. Porque a minha esposa fala, Daniel, eu não sei como é que você se entende. A minha mente funciona com um monte de coisas todas juntas, ao mesmo tempo, né? Então, eu leio, eu escrevo e eu ouço, né? Eu sempre estudei ouvindo música. Isso é interessante. Mas eu preciso amarrar essa às vezes quase impulsividade para poder tornar o processo real para a equipe. Você lê, leio, escrevo e ouço. 3 coisas fundamentais. Por quê? Porque eu sempre digo que nós vivemos, muitas vezes, na questão de liderança, uma saturação de ambiente. O que é uma saturação de ambiente? Às vezes, vamos para a analogia, quando você está viajando, digamos que você está num carro que nem ar-condicionado tenha, o que é muito raro hoje, mas digamos que quebrou. Você tem que, de tempos em tempos, mesmo que os vidros estejam fechados para ficar quentinho, você tem que abrir para renovar o ar. Porque o ambiente está saturado. Eu tenho dito que muitos líderes estão vivendo em ambientes saturados, no sentido de que todos os recursos que aquele ambiente podia lhe proporcionar, já lhe proporcionou. E ele não vai conseguir inovar se ele não for exposto a novos ares. Ele precisa abrir o vidro. Então, quando você falou, eu leio, eu escrevo e eu ouço, nesses 4 anos, vamos colocar esses 4 anos, quão importante foi para você novos ambientes, novas conexões e novas leituras, por assim dizer? Você teve que fazer isso? Novos ambientes, novas conexões
E ler coisas diferentes? Com certeza. E isso foi vital, isso é vital para a minha formação ministerial. Esses dias um amigo me pediu uma dica de livro para ele presentear o pastor dele. E eu comecei a pensar, mas todos começaram a surgir vários na minha mente. E eu fiz uma lista dos 20 livros que mais impactaram meu ministério. Transformei numa telinha com as capas dos livros e já compartilhei com muita gente. Enfim, Coloca lá no teu Instagram, se não colocou vou aí, fazer né? isso. Em seguida a gente já divulga aí. Agora, a minha caminhada de vida, José, eu entendo que eu vim sendo preparado por Deus para esse tempo. Eu me sinto assim, como Esther. Pô, é para esse tempo que eu te coloquei aqui. De que forma? Eu primeiro compartilhar algo aqui muito pessoal. Eu resisti ao ministério por muitos anos. Eu sou filho de pastor. Beijão pro meu pai, pastor João Teles, que está na ativa pastoreando. Pastor presidente em Sananduva. Pastor presidente em Sananduva. É uma igreja muito viva, muito relevante. E eu amo meu pai, o seu ministério, a sua história, mas ele é de uma geração que nunca parou, sabe? Então eu olhava para as suas batalhas, para as ingratidões, para as injustiças e eu dizia, eu não quero isso para mim. Não. Então eu vou estudar, sempre amei Jesus. Eu vou estudar, aquele sonho, né? Eu vou ser bem-sucedido e vou abençoar obras, missionários. E graças a Deus, Deus me deu isso e eu posso fazer isso hoje. Mas chegou um momento que o Senhor me deu o meu Isaac e depois ele pediu. Porque eu saí da roça, literalmente, do lugar de onde a minha família saiu. Era pouco provável que eu fosse alfabetizado. Mas Deus preparou uma jornada para mim. Primeiro eu fui para engenharia mecânica, que era o meu sonho. E eu sempre digo que eu precisei ficar lá 2 anos, 4 semestres para descobrir que Deus tinha me chamado para outra coisa. Depois eu caí no direito, que é a minha formação, né? E no direito eu me graduei, depois fui buscar uma especialização e eu caí numa especialização de liberdade religiosa. Da graduação eu fui para a Universidade Mackenzie, de Mackenzie eu fui parar em Oxford. E quando eu andava lá por Onde aquelas você ruas... é mesmo? Deixa eu falar o nome da comunidade onde eu nasci, Encruzilhada do Facão. Encruzilhada do Facão. De Encruzilhada do Facão para Oxford. Só Deus faz isso. Nem Einstein Explica. conseguiria criar essa equação. E quando eu andava por lá, José, aquela cidade que respira história, cultura evangélica, bom, falar só da capela de Wesley, sabe? Chegar lá, a Bíblia dele está exposta sobre o púlpito que ele pregava, aquele púlpito que incendiou não só a Inglaterra, incendiou a Europa. De trás daquele púlpito saiu a chama que tocou o coração de um jovem para lutar pela abolição da escravatura. Nós estamos falando de mudanças de impacto global, sabe? E eu pensei, uau, agora Deus me deu tudo que eu precisava, eu vou ser útil para o reino, eu vou servir, eu vou advogar. E fiz isso muito e faço até hoje. Eu sirvo as igrejas, sirvo a convenção com o que Deus me deu. Mas 3 ou 4 anos depois dessa experiência, o Senhor me pediu o meu Isaac. Eu te quero no ministério em tempo integral. Você já tinha escritório estabelecido? De Sua escritório, minha também, né? esposa, centenas de clientes, de processos, sabe? Numa caminhada de ascensão. Ascensão. Então o Senhor começa a nos direcionar e nos cobrar e nos chamar. E literalmente, eu quero o teu Isaac. Fui eu quem te dei. Agora eu quero saber se você é despreendido para me devolver. Então, mas nesse processo, por que eu digo isso? Que é algo que eu acho interessante, que é o pastor, o líder, ter uma experiência extraministerial. É requisito para o ministério? Não é, mas enriquece. E você tem isso com a tua formação, com as tuas atuações. Então, nesse processo, José, eu me tornei, sempre Deus gerou em mim uma liderança. Eu me tornei presidente da Associação dos Universitários, na época da faculdade. Eu fui para a faculdade, eu me tornei presidente do diretório acadêmico. Depois eu empreendi, abrimos uma pequena empresa, eu e meu mano, eu me tornei presidente da associação comercial. E eu não entendia como isso serviria ao reino. Só que nessa caminhada,
eu aprendi muito com os processos organizacionais da vida corporativa. Não que a Bíblia não seja autossuficiente, completa e suficiente para tudo que precisamos. Mas nós vemos transições em empresas que se nós tivéssemos a humildade de olhar os princípios aplicados na transição corporativa e aplicar na igreja, nós evitaríamos muita dor de cabeça, muitos traumas nas transições. Pastor Bill Johnson diz que na mão de muitos pastores, as igrejas só não quebram porque ela pertence a Jesus. Porque se esses mesmos líderes liderassem qualquer outro tipo de organização, elas quebrariam rapidamente. Bom, então, fechando essa sua pergunta do desafio pessoal, então, esse meu modelo operacional, um tanto ansioso, é algo que Deus tem tratado para que eu consiga transmitir isso para a equipe. Um outro desafio dentro dessa área é que eu vim de uma igreja pequena, maravilhosa, mas eu tinha um obreiro integrado, uma pessoa de tempo integral comigo, né? Que inclusive não ficava comigo, porque cuidava de uma outra cidade. Hoje eu tenho uma equipe grande, dezenas de pessoas, e eu não posso me comportar da maneira que eu me comportava lá. Então, a lógica o livro do Charan, né? Das ondas, né? Pipeline da liderança. Pipeline da liderança. Então eu preciso levar a minha liderança para um próximo nível, para que os meus liderados também subam de nível. Porque se eu ficar aqui sufocando eles, eu vou me exaurir. E nós temos visto tantos líderes em exaustão, porque eles querem líderes polvo, né? Que as suas mãos têm que tocar todos os lugares. E as mãos do líder talvez não toquem em todos os lugares. Olha o corte aí, Fábio. As mãos do líder talvez não toquem em todos os lugares, mas o coração do líder tocará se ele conseguir colocar no papel o projeto e transformar num processo. Então a equipe vai reproduzir a visão que Deus deu para o líder. O líder precisa transferir a visão para as mãos da equipe. Ele não vai colocar a mão em tudo, mas quando a equipe colocar, ela tem que saber que está colocando a partir de uma visão. De uma visão. E é importante você falar sobre a maneira como Deus vai nos preparando ao longo dos processos, porque, citando ainda a questão do Han Charan, a transição da liderança, dos níveis de liderança, dos níveis de responsabilidade também é importante. Porque alguns líderes eles acabam assumindo responsabilidades maiores, mas ele ainda continua liderando no mesmo nível. Ele não transitou também para se preparar. Pior do que não transitar às vezes é permanecer na fase anterior. Porque você mudou de responsabilidade, mas você ainda lidera no nível anterior. A gente ouve relatos de igrejas, de líderes, né, que, por exemplo, pessoas que amam Jesus, pessoas que são sinceras, são verdadeiras, mas elas assumem um desafio numa igreja local e a percepção dos irmãos é que a igreja regrediu. Porque apesar daquele líder amar a Jesus, ele não foi para a próxima fase de liderança, né? Então, nós temos desculpe-me a sinceridade, mas é um sofisma, e todos nós sabemos o que sofisma é uma mentira com cara de verdade, de que o líder pentecostal não precisa se preparar. Justamente porque o pentecostalismo disruptivo trouxe um novo paradigma de chamado, ou de ativação do chamado bíblico. Nós não nos é exigido passar 4 anos por um seminário. O nosso líder imediato, superior, vê em nós um chamado, e isso é 100% bíblico. Um líder ver o chamado na vida de um liderado e ajudá-lo também a ver aquilo, um ministério, um dom ministerial, um dom espiritual. Mas esse é só o start. E isso é maravilhoso do nosso movimento. Eu não preciso apresentar um certificado de 4 anos para mim poder ser um obreiro ou um pastor. Se eu tenho um chamado, o Espírito Santo que comunica as verdades eternas
testifica o coração do meu líder, ele começa a me preparar, me forjar, me testar, e daqui a pouco eu sou chamado para o ministério. E isso não significa, no entanto, que eu não devo construir uma jornada de crescimento e de preparação, né? As empresas hoje falam sobre plano de desenvolvimento individual, né, o PDI, e hoje nós precisávamos pensar em PDM, Plano de Desenvolvimento Ministerial. Eu acredito que líderes com habilidades, mas sem caráter, causa escândalo. Agora, líderes com caráter e sem as devidas habilidades, causa estagnação. Estagnação. Então, você não precisa escolher entre um e outro. Você pode ter os dois. Você pode ser um líder que lidera com caráter e, ao mesmo tempo, com muita habilidade. E uma coisa que eu tenho também observado, né, Daniel, eu acho que você concorda com isso, diante de tudo que a gente tem visto Deus fazer na sua vida, nós precisamos escolher para que tempo nós vamos liderar. Perfeito. Líderes que lideram para o passado são retroativos. Estão sempre olhando no retrovisor. Líderes que lideram para o presente são reativos. Eles sempre reagem ao que já aconteceu. Respondem às demandas tão somente. Líderes que lideram para o futuro são proativos. Eles lideram a partir do futuro. Usando aqui uma analogia, um dia perguntaram para um grande artilheiro por que ele fazia tantos gols. E ele dizia, porque eu não vou aonde a bola já esteve. Eu vou onde ela vai estar. Eu chego antes. Quando ela chega, eu já estou lá. Líderes que lideram para o futuro, eles lideram de maneira proativa. E ser um líder pentecostal é liderar proativamente, porque nós cremos no Espírito Santo, que conhece, segundo Paulo, as profundezas de Deus. Perfeito. É isso que é inteligência espiritual. Conseguir captar, Paulo diz, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e o coração humano não sentiu, é o que Deus vai preparar? Não, já preparou. Mas Deus nolas, usando a versão... A expressão Almeida. Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Quer dizer, Paulo está dizendo, gente, as coisas inéditas de Deus, nós temos acesso. Então, se tem líderes que podem ser proativos, são aqueles que creem no poder do Espírito Santo. Por isso, a gente sempre está insistindo, inovação e pentecostalismo tem tudo a ver. Com certeza. E conectando, José, com o momento que nós vivemos como Assembleia de Deus e amamos nossa igreja, nossa história, nossa identidade, nós, aliás, quero te parabenizar com a grande equipe que a CEPADERGS nomeou para esse momento, pelo trabalho. Nós estamos na iminência de celebrar essa data marcante, que é o centenário, porque os líderes do século passado pensaram a igreja para o futuro. Uhum. Então, às vezes a gente olha para o modelo eclesiológico e critica, porque nitidamente, em muitos lugares, o modelo eclesiológico é para o século XX. Uhum. Mas o problema não é ele ser para o século XX, o problema é ele não ter sido transitado para o XXI. E aqueles que estão no XXI querer o do século manter o do XX. Porque quando ele foi concebido para aquela pelos nossos pais fundadores, ele era contemporâneo, ele era atual. Repito, nós estamos falando de doutrinas, de essência, de princípios. Não, estamos falando de estrutura, de métodos. Nós temos uma tendência muito grande de divinizar os métodos. E jogar fora a essência. Então, os métodos, eles só servem enquanto eles... Nós temos que ser 100% pragmáticos quanto aos métodos. Se o método não dá mais fruto, descarta. E atualiza, transiciona, desenvolve um novo método. Porque se a mensagem nunca muda, é eterna, a forma de comunicar muda. Então, a mensagem da salvação, a mensagem eterna, que pode livrar a alma do inferno, ela é comunicada por linguagem. Então, se nós tivermos uma pessoa, eu não sei, talvez até tenha, mas se nós não tivermos a interpretação para Libras, uma pessoa surda não terá acesso ao que nós conversamos aqui. Porque a linguagem não a alcança. E esse é um exemplo gritante
embora desafiador para a igreja brasileira, que tem mais de 10 milhões de surdos e pouquíssimos de nós estamos habilitados para falar com eles. Mas não é só na surdez. Quando você, sei lá, você fala muito bem disso no teu livro sobre as tribos urbanas, né? Aliás, quem ainda não tem o livro do Pastor José, eu super recomendo, Missão Urbana. Depois tu me dá o jabá aí, a comissão, Merchan. né? O do Merchan. As tribos urbanas, eles têm uma linguagem própria. Não significa que a gente tem que agir como eles, mas nós precisamos, no mínimo, ser ouvidos por eles. Paulo disse, eu me fiz de tudo para com todos. Então, se nós não atualizarmos a linguagem em primeiro lugar, né? Pastor José, veja, isso é só forma. Nós, tradicionalmente, temos um estilo, por exemplo, de vestir. Parece tão insignificante, mas experimenta ir pregar para adolescentes no acampamento de terno e gravata. E experimenta e prega a mesma mensagem. Você é um homem ungido por Deus, Deus te deu uma mensagem, a mensagem é cristocêntrica, mas você gera uma barreira porque eles te verão como uma pessoa de outra realidade. Agora, se você chega lá um pouco mais leve, não estou dizendo irreverente, mas um pouco mais leve, você já consegue, no mínimo, ser ouvido por eles. Parece tão banal esse exemplo, mas ao mesmo tempo é tão real, sabe? Eu já vi colegas meus, pastores nossos, né, indo visitar irmãozinhos no sítio, visitando um curral de vacas, de terno e gravata. Porque esse é um modelo. E nós respeitamos e amamos o modelo, sabe? Mas ele vai te afastar daquela realidade. Ao mesmo tempo, eu já vi pastores arregaçando as mangas e indo para o sítio e colocando a mão na lavoura com a ovelha. Esse pastor, essa ovelha vai vê-lo de uma maneira totalmente diferente, seu coração se abre. Então, que Deus nos ajude, pastor José, não a criticar o modelo eclesiológico do século XX, porque, olha, sinceramente, nós precisaremos de muita graça do Senhor e unção do Espírito Santo para fazermos uma vírgula do que esses guerreiros do século XX fizeram. Com menos recursos, sem tecnologia, mas nós precisamos de um modelo para o século XXI. E a gente sempre constrói a partir de um teto, né? Exato. Eles deixaram o teto sobre o qual estamos construindo. Para irmos encerrando, pastor Daniel, meu amigo, 2 perguntas pontuais. Quais foram os principais desafios no processo? Não que você já concluiu, mas está acontecendo. Mas qual tem sido os principais desafios para você no processo de transição? Essa é a primeira pergunta. O primeiro desafio é a comunicação. Nós falhamos muito na forma de comunicar. Linguagem, né? Então, como a gente tem lidado com isso como igreja local? Eu tomei a decisão de dedicar uma boa parte, mais tempo do que eu fazia, para tratar com a liderança. Tornar o projeto claro e o processo compreensível, né? Porque às vezes a gente acha que você falar no púlpito é o suficiente, ou aqueles avisos de final de culto, né? Mas, como diz o pastor Carlito Paz, a visão que não é repetida é esquecida. A repetição é pedagógica. Então, o primeiro desafio é a comunicação, é fazer a visão chegar lá na ponta. Nós temos diversas congregações com culturas diferentes, com histórias diferentes, e nós não queremos uniformizá-las, não é essa a ideia. Nós queremos que a visão alcance e seja aplicada naquela realidade. Bill Hybels disse que a visão é como água num balde rachado. Ela sempre vai vazar. Você sempre tem que ficar repondo. E Rick Warren disse que Neemias ele repassava a visão na construção do muro a cada 26 dias. É o que ele vai chamar de redundância criativa. Então, uma vez por mês você tem quase que repassar a visão. Torná-la clara. Claro. Né? Então, a comunicação tem sido o primeiro desafio, mas eu não posso deixar de dizer que a resistência é um outro desafio. É o que o Tom Rainer chama de membros negacionistas, né? Aliás, foi o primeiro lugar que eu vi essa expressão, ainda antes da mídia
sacralizar ela aí com a pandemia, né? São os membros que negam, não admitem que nós precisamos transicionar. Então, ele fala lá de alguns tipos de membros, né? Os merecedores, os negacionistas. E então, assim, a nossa realidade como igreja local é uma igreja que ama a sua história, que era saudável, mas que tinha expectativa de transição. A começar pelo próprio líder, como eu contei aqui. Eu quero que algumas coisas mudem. Então, isso tem sido maravilhoso, porque a igreja veio junto, nós estamos vivendo isso de uma maneira muito leve, muito natural. Mas existem, assim, resistências que normalmente também se devem pela nossa inabilidade de comunicar eficientemente. Porque quando você senta com o irmão que não entendeu a visão e você torna a visão clara para ele, normalmente ele entende. O problema é que a gente parte de um pressuposto de que todos têm que entender a visão a partir de um mesmo nível de comunicação. Então, a comunicação precisa ser singular também. Então eu falo com os líderes para que aonde minhas mãos não vão, meu coração chegue através deles, mas eles mesmos farão essa multiplicação e o líder da igreja também terá que fazer em casos específicos de pessoas que são às vezes líderes da comunidade e não entendem a visão. Se após você dedicar tempo, deixar claro a visão que Deus tem dado, fundamentá-la nas escrituras, a pessoa ainda assim não quiser receber, isso é um efeito colateral natural da transição. Algumas pessoas vão ir, mas que vão abençoadas. Né? Domingo anterior eu ministrei e falei na igreja, né? E depois eu ouvi aqui que tu falou algo parecido ao despedir um casal, né? Irmãos, o mesmo Espírito que te trouxe, ele pode te levar. Não é porque ele te trouxe para cá que você vai ter que ficar a vida inteira aqui. Deus deu uma palavra para Abraão hoje, que era oferece Isaac, mas amanhã tinha outra, não precisa mais. Porque Deus viu o coração dele, se agradou da obediência. Se ele tivesse com a palavra de ontem, ele tinha oferecido Isaac desnecessariamente. Mas quando o Espírito soprar e te levar para outro lugar, saia pela porta da frente. Saia abençoado. Então, quer dizer, na transição, e é por isso que muitos pastores não transicionam, porque eles fazem uma avaliação e veem que se eles transicionarem de fato para esse tempo, eles perderão algumas pessoas. Então, eles pensam que não vale a pena, mas nós temos que fazer a seguinte escolha: perder algumas pessoas ou perder a próxima geração. Nós não conseguiremos agradar a todos. Eu prefiro ficar com a probabilidade e a possibilidade de ganhar a próxima geração. Eu tenho um filho de 12 anos e o meu sonho, pastor José, é que meu filho tenha a mesma fé que eu tenho. É que ele ame a igreja como eu amo. Amém. Sabe? Eu não quero que meu filho venha visitar a minha igreja no meu aniversário. Eu quero que meu filho seja apaixonado pela Assembleia de Deus como eu sou. Pelo reino como eu sou. Então, nesse processo, nós vamos ter que cortar na carne e vamos ter baixas, vamos ter perdas, mas teremos grandes resultados. Já estamos tendo, né? Pastor Carlito Paz diz: se você perder pessoas porque você tem uma visão, não é problema. O problema é você perder pessoas porque você não tem visão nenhuma. É verdade. Muito bem, queridos. Esse papo tá tão gostoso que eu acho que nós vamos ter que fazer uma série. A gente quis fazer tudo numa live só ou num podcast só, mas nós queremos aqui encorajar você que está num processo de transição ou precisa urgentemente iniciar, está com medo, está talvez receoso do que pode acontecer. Você precisa pagar o preço. Por algum preço você vai pagar. O preço de permanecer como está e perder a próxima geração, ou o preço de começar uma transição para ver algo novo. A Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus disse que você não coloca vinho novo, que é a essência, em odres velhos, que é a estrutura. O Senhor não está pedindo para você mudar a essência, mas Ele está pedindo para que você prepare a estrutura com odres novos, para que o vinho novo do Espírito possa vir. Suas considerações finais, meu querido amigo Daniel, e ore por todos aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando. Primeiro, agradecer, pastor José, pela oportunidade de compartilhar esse momento tão especial contigo e com cada pessoa que está assistindo.
Esperamos que realmente inspire de alguma maneira. Eu quero só dizer uma frase aqui. Nós falamos em transição a partir da nossa realidade das duas igrejas locais, Gramado e Lajeado, igrejas vivas. Então, por isso o termo é transição. Lamentavelmente, existem igrejas que estão morrendo. Então, um outro termo necessário é revitalização. Se nós temos algum líder, algum pastor, algum amigo nos assistindo, eu quero te encorajar. Disponha-se a fazer parte do processo divino de revitalização. Deus é um revitalizador. Quando a gente vê, por exemplo, Paulo falando à igreja em Corinto, que ele vê que aquela igreja está indo por um outro rumo, ele não rompe com aquela igreja, ele não fecha e abre outra. Paulo escreve cartas para revitalizá-la. Mas o texto que mais me toca é o próprio Senhor Jesus nas 7 igrejas da Ásia. Ele apresenta a todas elas o que elas precisam mudar. E ele dá os conselhos para que elas se revitalizem. Cada uma tinha que revitalizar alguma área. Então, a igreja de Jesus é dinâmica, é viva, e nós, líderes, não temos o direito de prendê-la num tempo diferente do que vivemos. Isso seria uma viagem no tempo, tentando manipular o tempo contra aquele que é senhor do tempo. Isso aí. Né? Deus é o próprio tempo e ele nos usa para posicionar a sua noiva no tempo, na geração adequada. Vamos orar? Olha, querido. Senhor, nós te louvamos. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor José, pela igreja de Gramado. Obrigado, Senhor, por esse movimento que o Espírito tem gerado nos nossos corações. Um movimento que não rompe, um movimento que não abandona, mas um movimento apaixonado pela tua noiva, a ponto de entregarmos as nossas vidas, de abrirmos mão do nosso conforto para podermos experimentar o novo de Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor não irá fazer, o Senhor está fazendo. Ajuda-nos a ver. Nós queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo nesse tempo. Senhor, obrigado pela vida de cada líder, de cada irmão, que assim tem se disposto a te servir com integridade, com entrega total nesse tempo e nessa geração. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra, que o poder do Evangelho, que transforma todo aquele que crê, é a única esperança para esse mundo caído e perdido. E nós somos, Senhor, aqueles que têm a palavra. Dá-nos palavras que conectem-se com esse tempo. Nós queremos responder as perguntas desse tempo. Amém. Nós queremos servir essa geração. E assim como nossos pais fundadores fizeram, Senhor, ao longo da história da igreja, desde a igreja primitiva, século XIX, aquela igreja missionária poderosa, século XX, nós queremos hoje, no século XXI, nesse tempo disruptivo, tecnológico, sermos uma igreja para esse tempo. Tenha misericórdia de nós, Jesus, e usa-nos. Por favor, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Daniel. Uma alegria, um prazer sempre estar com você. E fique atento aí ao nosso próximo episódio do podcast da Assembleia de Deus de Gramado. Foi um prazer, queridos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.